Bom, olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Centro de Formação Técnica em Saúde. A disciplina é Clínica Médica e meu nome aqui é Olemilton. Vamos dar continuidade à nossa aula de Clínica Médica, focando nos problemas, nas fisiopatologia e vendo aqui qual é o objetivo. Acho que nós temos que definir aqui qual é o objetivo da clínica médica. Qual é a função da clínica médica, o que é que o técnico de enfermagem, o que é que o enfermeiro faz na clínica médica. Então, vamos dizer que acho que a maioria conhece os hospitais grandes. Quando você entra no hospital, você vai logo se deparar com a emergência. Aí você vai entrando, você vai se deparando com vários setores. Tem a emergência, tem a obstetrícia, tem a pediatria, a ortopedia, enfim, e vai se deparar com a clínica médica. O que é a clínica médica? A clínica médica é onde você vai se deparar com aqueles pacientes internados, os pacientes não cirúrgicos, esse paciente estável. Então, tem aqui uma pequena definição da clínica médica. É uma especialidade médica que trata de pacientes adultos, atuando principalmente em ambiente hospitalar. Inclui o estudo das doenças de adulto não cirúrgico e não obstétrico. Oferecer condições de reconhecer as necessidades humanas básicas afetadas dos pacientes, estabelecer relações entre sinais e sintomas das diversas afecções tratadas na clínica médica, considerando o normal do patológico. Então, é onde o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele vai realizar exame físico, anamnese e vai ter que definir o que é normal, o normal do patológico. Por que o normal do patológico? Porque você tem que saber definir o que é uma angina, o que é uma dor, o que é uma gastrite, o que é Você tem que saber para poder ter um diagnóstico, poder fazer um diagnóstico, poder passar para o médico, passar para o enfermeiro, você ter um olhar clínico. É essa uma das funções da clínica médica. A principal função da clínica médica é considerar o normal do patológico, atendê-lo em situações de emergência, prestando assistência integral psicológica, físico e social. Bom, aqui algumas especialidades da clínica médica: pneumologia, cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, neurologia, hematologia, oftalmologia, imunologia, urologia, oncologia, angiologia e proctologia e otorrinolaringologia. Para você ver o tanto de especialidade, isso daqui é só uma parte. Tanta especialidade que tem, cada um cuida de um determinado órgão do seu organismo. Alguns tipos de tratamentos realizados na clínica médica são os distúrbios gastrointestinais, o que cuida da esofagite, gastrite, úlcera e dentre outros. Também os distúrbios respiratórios, como a faringite, amigdalite, bronquite crônica, e também o sistema cardiovascular, que é um dos sistemas que é bem amplo, bem grande, junto com o sistema respiratório, onde tem diversas afecções. São um sistema cardiovascular, acho que é o maior do organismo, onde vai tratar da angina, do IAM, da endocardite, insuficiência cardíaca e muitas afecções que envolvem o sistema cardiovascular e o respiratório. O sistema de distúrbios endócrinos, que é o diabetes, hipertireoidismo, varicocele, são o que cuida das glândulas endócrinas. O sistema de distúrbios urinários, como infecção do trato urinário, pielonefrite, dentre outras. Neurologia, cuida das afecções
da neurologia como AVE, distúrbios neurológicos, músculo-esquelético, como fraturas, luxações, entorse, sangramento e vários outros. Urogenitais, como amenorreia, dismenorreia, distúrbios hematológicos, que são os distúrbios causados pelo sangue, que é a leucemia, hemofilia, dentre outros. Então, aqui tem uma pequena definição da clínica médica. Na clínica médica, o paciente internado é submetido a exames clínicos, exames físicos, laboratoriais e especiais, com a finalidade de definir um diagnóstico e, a seguir, o tratamento definitivo. Neste momento, a equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogo, assistente social, desenvolve um trabalho visando o bem-estar e a saúde do paciente. Então, é uma função, é aquela questão que eu falei na primeira aula, que o grupo de enfermagem tem que trabalhar em equipe, trabalhar equipe multiprofissional, que envolve o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, no bem comum, que é o diagnóstico, o bem-estar do paciente. A enfermagem também é uma atividade de alto nível que se fundamenta na ciência. Nós temos que trabalhar fundamentado na ciência, que estuda sobre as técnicas necessária ao cuidado do paciente. E na clínica médica, a enfermagem presta o cuidado ao paciente, atendendo às suas necessidades humanas básicas, através da elaboração de um plano de cuidado individual a cada paciente, de acordo com as suas necessidades biopsicossociais, de modo que o oriente e permita avaliação constante dos resultados adquiridos durante a prestação do serviço. Bom, aqui a gente já falou um pouco sobre humanização. Nós temos que ser humanizados para trabalhar na enfermagem, principalmente na enfermagem, ter ética, empatia e, importante, que é trabalhar em equipe. Então, a clínica médica é definido como um conjunto de ações para o bem-estar físico, psíquico e social do paciente para um determinado diagnóstico. O paciente vai estar internado, vai ter esse setor, quando o profissional de enfermagem entrar num hospital, ele vai ter esse setor. Geralmente, os pacientes são os pacientes debilitados, onde vai depender de banho no leito, administração de medicamento e muito mais. Então, aqui uma pequena definição da clínica médica. Nós vamos entrar agora em alguns sistemas aqui, na frente do sistema cardiovascular. Deixa eu só mudar aqui. Pausar. Novo compartilhamento.
retornou. Então, vamos no compartilhamento. Bom, então, aqui vamos dar continuidade ao sistema cardiovascular. Que a gente veio nos passando aqui. E vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, as afecções do sistema cardiovascular. Primeiramente, vamos falar do coração. Dando só uma pincelada aqui, o coração é um órgão muscular oco localizado no centro do tórax. Então, é uma bomba, o coração é uma bomba principal do nosso organismo, onde ele bombeia sangue para todo o nosso organismo, levando sangue e nutrientes para todas as nossas células. Vou mostrar aqui as principais funções do coração são o fornecimento de oxigênio ao organismo e a eliminação de produtos metabólicos, como o dióxido de carbono do organismo. Em suma, o coração realiza essas funções através da coleta do sangue com baixa concentração de oxigênio do organismo e do seu bombeamento para os pulmões, onde ele capta oxigênio e elimina o dióxido de carbono. Em seguida, o coração recebe o sangue rico em oxigênio dos pulmões e o bombeia para os tecidos do organismo. Então, eu vou mostrar aqui uma pequena definição do coração. Vou dar uma pausa aqui e vou entrar em outro Vamos retornar aqui. Bom, aqui é uma imagem do coração, onde nós vamos ver aqui um pouco da anatomia e da fisiologia do coração. Aqui é um coração fechado e aqui é um coração aberto com corte coronal. Então percebe aqui que o coração ele tem 4 câmaras. 2 superiores aqui, que você está vendo, e 2 inferiores. As 2 superiores são denominadas de átrio, o átrio direito e o átrio esquerdo. As 2 inferiores são denominadas de ventrículo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas 4 câmaras são divididas em válvulas. Olha, válvulas aqui. A válvula tricúspide e a válvula bicúspide ou mitral. Aqui nós temos também outras válvulas que dividem do átrio direito para a artéria pulmonar. E também temos outra válvula aqui, que é a válvula aórtica, que divide o ventrículo esquerdo da artéria aorta. Essa daqui, olha, ela passa aqui por baixo da artéria pulmonar e ela é a artéria aorta, que é o arco da aorta.
Então, aqui nós temos aqui duas veias pulmonares de um lado e duas veias de outro. Essas 4 veias, elas se desemboca aqui no ventrículo esquerdo. Olha, no ventrículo, aliás, no átrio esquerdo. No átrio esquerdo. Todas 4, essas duas vêm aqui por trás e ela desemboca aqui. Olha. Essa outra vem aqui por trás e desemboca aqui no átrio esquerdo. Essas duas gente aqui vêm provenientes dos pulmões. O pulmão esquerdo e o pulmão direito. Aqui a veia cava superior, aqui a veia cava inferior e aqui é a aorta, onde a aorta ela faz essa curva aqui, passa por trás do átrio esquerdo e por trás do coração e sai aqui. Aqui já é denominada de aorta abdominal. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a função. Aqui é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, aqui essa divisão aqui é conhecida como septo intraventricular, que divide os dois ventrículos. Quando alguém tem uma doença chamada, quando o sangue rico em oxigênio ele flui para o outro lado, misturando o sangue oxigenado com sangue venoso, é conhecido aqui como CIV, que é comunicação intraventricular, é uma patologia. Aqui no coração também tem um músculo cardíaco, que é o miocárdio, e na parte interior aqui do coração, tem uma membrana conhecida como endocárdio. Essa membrana que reveste aqui todo o coração, a parte interna do coração. E tem o músculo miocárdio, que é o músculo propriamente dito, o miocárdio, quando acontece, as pessoas dizem, um infarto agudo do miocárdio. O que é miocárdio? É o músculo do coração, o músculo propriamente dito. E na parte exterior do coração, uma membrana que reveste esse músculo aqui é o pericárdio. Onde diz o pericárdio seroso, é uma membrana que reveste, ela fica aqui, toda aqui por fora do coração. Aqui por fora do coração tem, você vê aqui as artérias coronárias, tem a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Né? E tem os ramos que nutrem o próprio coração. Quando o coração ele faz a sístole do ventrículo esquerdo, ele leva oxigênio para todo o organismo, ele nutre as células famintas. Quando ele faz a sístole, e aí ele entrega o oxigênio e recebe o dióxido de carbono. Quando ele recebe o dióxido de carbono, o dióxido de carbono vem o sangue rico em CO2. Ele desemboca a parte superior, como a cabeça, o cérebro e os membros superiores. O sangue desemboca aqui na veia cava superior. E a parte inferior, como os membros inferiores, abdômen, as partes inferiores, ela retorna pela a veia cava inferior. Todos esse sangue desemboca aqui no átrio direito. Quando esse sangue rico em oxigênio desemboca aqui no átrio direito, o átrio direito ele faz uma sístole, que é uma contração. Quando ele faz essa sístole, essa válvula aqui se abre, que é a válvula tricúspide. Aí o sangue é ejetado aqui para o ventrículo direito. No momento que esse sangue chega aqui, esse ventrículo direito ele dilata, que é uma diástole, e ao mesmo tempo ele faz uma sístole, que é uma contração, bombeando sangue aqui para a artéria pulmonar, através dessa válvula semilunar pulmonar. Esse sangue é injetado para essa artéria pulmonar. Essa artéria aqui ela bifurca aqui em duas, para o pulmão esquerdo
e 2 para o pulmão direito, levando sangue rico em dióxido de carbono. Para quê? Para os pulmões, para fazer o quê? Para fazer a hematose. E o que é hematose? A hematose é a eliminação de oxigênio proveniente da queima de metabolismo metabólica das células e recebe o oxigênio. Ela elimina o dióxido de carbono e ela recebe o oxigênio. É chamado de hematose. Isso é feito nos pulmões, no pulmão direito, no pulmão esquerdo e no pulmão direito, aqui do outro lado. Olha, essas duas artérias aqui. Quando é feita essa hematose, o sangue ele retorna rico em oxigênio. Ele recebeu o oxigênio que vai ser levado de novo para as células. Vai vir por essas duas veias pulmonares esquerda e essas duas veias pulmonares direita, que desemboca aqui no átrio esquerdo, rico em oxigênio, não esqueça. Quando vem dos pulmões para o coração, é rico em oxigênio. Aqui o coração, ele faz, quando ele recebe esse sangue, ele faz uma sístole. O átrio esquerdo faz uma sístole. Essa sístole vai bombear o sangue para o ventrículo esquerdo, através dessa válvula bicúspide ou mitral. Quando o sangue chega no ventrículo esquerdo, ele faz a diástole e, ao mesmo tempo, ele faz a sístole, bombeando. Você vê que o músculo, o miocárdio do ventrículo esquerdo, ele é mais potente, ele é mais espesso. Por quê? Porque faz parte da grande circulação. Aqui é duas circulações. A pequena circulação e a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Então, o ventrículo esquerdo ele tem que ser mais potente, o músculo tem que ser mais potente, ele é mais espesso, ele tem que ter mais força, porque é esse ventrículo aqui que bombeia sangue para todo o organismo. Quando faz essa sístole aqui, pum, o sangue abre essa válvula aqui, que é a válvula aórtica, o sangue faz esse percurso aqui por trás da artéria pulmonar. Olha, aí o que ele faz? Primeiro, ele nutre todo o coração através das artérias, através dessas artérias coronárias. Ele nutre primeiro o coração para ele ter força. Depois ele vai nutrir o cérebro, através dessas artérias, essas artérias aqui, ela vai nutrir o cérebro e os membros superiores, que é a artéria carótida direita e a esquerda, e a subclávia direita e a esquerda, que vai estar aqui saindo da artéria aorta. Quando ele nutrir o cérebro e os membros superiores, o sangue ele vem, passa aqui por trás, aí ele vai nutrir os outros órgãos, como os abdômen, todas as células dos membros inferiores. Aí ele leva o oxigênio, desce aqui, olha, e nutre todas as células. Quando ele entrega o oxigênio, ele recebe das células que conforme ele recebe o dióxido de carbono, que é o resultado da queima metabólica das células, do oxigênio. E aí ele retorna de novo rico em dióxido de carbono e faz o mesmo percurso, caindo no átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para os pulmões, dos pulmões para o ventrículo, para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e assim sucessivamente. É um ciclo onde esse sangue não se mistura, ele só entra na grande circulação depois que o sangue está oxigenado. Então, são circulação distinta, a grande circulação e a pequena circulação. Pequena circulação ou a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Então, aqui você viu que é uma pequena função, um pequeno resumo da anatomia, da fisiologia
do sistema cardiovascular. Aqui é uma foto, o coração aberto no corte coronal, e aqui é um coração fechado. Então vamos retornar aqui a nossa imagem, vou dar uma pausa aqui, e vamos entrar em outro sistema para a gente dar continuidade às afecções do sistema cardiovascular. Deixa eu ver aqui como é que está. Bom, então aqui vamos dar continuidade aqui, falando agora sobre a insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Então aqui a gente vê um coração normal, né? Diz que é um coração normal, e aqui uma cardiomiopatia com dilatação do coração. Aqui é uma afecção, uma doença, uma patologia que eu acho que isso daqui afeta muitos brasileiros. A gente sabe que o infarto agudo do miocárdio, a pressão arterial, são doenças cardiovasculares que quem tem essa patologia, quem tem um infarto agudo, quem tem um infarto, que sobrevive, adquire essa doença, que é a insuficiência cardíaca congestiva. Então, é uma doença que já diz o que é a insuficiência cardíaca congestiva. O que é a insuficiência cardíaca? A palavra insuficiência já está dizendo aqui, insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Bom, insuficiência cardíaca, o coração ele está insuficiente de bombear sangue para o organismo. Ele está fraco, o músculo fraqueou. Mas o que aconteceu com esse músculo? Esse músculo tem a doença de Chagas, do barbeiro, que o coração ele fica grande, ele incha. Se o coração ele fica grande, ele dilata, a quantidade de sangue é a mesma. Então ele vai ficar com pouca força, para bombear aquele sangue. Ou então, se ele sofrer um infarto agudo do miocárdio, o que acontece? O músculo cardíaco tem células, o miocárdio tem células específicas. As células do coração são células específicas, que não se regeneram. Quando morre uma célula do coração, ela não nasce de novo, igual às outras células do organismo. Nós mudamos de células a cada... Mas o coração, se morrer uma célula do músculo, o coração não se regenera mais, essa célula. Então, quando você tem um infarto agudo do miocárdio, quando você tem uma morte celular do coração, um infarto, o coração ele perde uma parte das células. Quando ele perde essas células, o coração ele não é mais o mesmo. O indivíduo ele vai depender de remédio para o resto da vida. Vai ter uma vida instável, ele vai ter uma vida dependente de remédio, ele não vai poder fazer certo tipo de esforço físico, ele não vai poder beber mais. Se ele quiser viver mais alguns dias, ele tem que seguir uma dieta médica, que vai ser um paciente multifarmácia. Multifarmácia por quê? Porque ele vai utilizar muitos remédios, como carvedilol, losartana, dentre outros medicamentos, que vai ser essencial na vida desse paciente. Então, aqui tem um pequeno conceito da insuficiência cardíaca, é uma incapacidade do coração bombear o sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, provocando uma congestão, um acúmulo de sangue e líquido nos órgãos. Por quê? Porque o coração ele vai bombear sangue para o pulmão, de lá ele não vai ter mais força para levar o sangue de volta para o organismo, de volta para ele mesmo. Então, vai acumulando sangue, vai formar uma congestão. A congestão é uma multidão. Vai bombear sangue para os membros inferiores e não vai conseguir
voltar o sangue normal para o coração, acontece o acúmulo de líquido. Por isso que as pessoas têm edema, inchaço nos pés, porque acúmulo de líquido ali, acumulou líquido, o coração está fraco, ele não está conseguindo bombear para o sangue retornar para o coração, para as células retornar. Então, uma pequena definição do insuficiência cardíaca. Diz aqui ainda, a insuficiência cardíaca pode atingir inicialmente um lado do coração, direito ou esquerdo, mas posteriormente tornar-se global. As causas, quais são as causas? Hipertensão com hipertrofia do miocárdio, a hipertensão arterial e a hipertrofia, o coração vai ficar grande, hipertrofiou. Arteriosclerose, com a aterosclerose, que é a arteriosclerose é o enrijecimento, o endurecimento das artérias, e a aterosclerose é uma placa de ateroma, que é a principal causa do infarto agudo do miocárdio, a placa de gordura nas artérias. Então, se você tem um infarto, consequentemente, se você escapar do infarto, você vai ficar com essa doença aí, que é a insuficiência cardíaca, só que é coração insuficiente, é o infarto agudo do miocárdio, né? Miocardite, cardiopatia reumática, miocardite, que a gente acabou de falar, a insuficiência aórtica, anemia, insuficiência renal e arritmia cardíaca. Então, são patologias aqui que, se você tiver, você pode desenvolver uma insuficiência cardíaca. É uma doença muito grave que temos que ter um cuidado muito grande, uma vida saudável para... Aí nós temos a insuficiência cardíaca esquerda. Aí diz aqui, se o lado esquerdo do coração não tiver uma força de contração suficiente para impulsionar todo o sangue que chega aos pulmões para o organismo, a tendência é hipertrofiar o sangue e se acumular dentro dos pulmões, provocando edema pulmonar. Bom, você vê aqui essa definição. Olha, se o lado esquerdo do coração não tiver uma força de contração suficiente para impulsionar, jogar o sangue que chega dos pulmões para o organismo, a tendência é hipertrofiar, crescer, e o sangue ir se acumulando dentro dos pulmões, provocando um edema pulmonar. Um edema, uma congestão, como eu acabei de falar. E aí temos a insuficiência cardíaca direita. Por outro lado, se a insuficiência ocorrer do lado direito, que normalmente deve receber o sangue do organismo e bombear para os pulmões para ser oxigenado, devido à falha cardíaca direita, irá dilatar o ventrículo direito, prejudicarão a oxigenação do sangue e o sangue tenderá a retornar para os locais de onde veio, que é o organismo. Ele não consegue voltar, ocorrendo um acúmulo de líquido dos órgãos de grande circulação, como os membros inferiores. Foi a questão que eu falei, que o coração ele fica insuficiente, ele fica fraco e ele não consegue retornar o sangue para o coração, causando um acúmulo de líquido e provocando um inchaço, um edema nos membros inferiores, que é os pés, que é as pernas. Aqui os sinais e sintomas: insuficiência cardíaca esquerda, dispneia e cansaço, que aumenta gradativamente. Isso aqui é muito interessante. Você, no início, se você tiver com insuficiência cardíaca estável, que você não toma medicamento, ela vai aumentando aos poucos. Você não sabe que tem aquela insuficiência, e aí você dá uma carreirinha, você se esforça um pouco, e aí você vai sentir depois, com grandes esforços, e depois, se você não se cuidar, ela vai aumentando e finalmente podendo ocorrer o mesmo com o indivíduo em repouso. Você mesmo em repouso, você vai passar a sentir essa insuficiência cardíaca. Isso é,
se você não se cuidar, se você não tomar seus remédios, se você não ir ao seu médico devidamente, como recomendado, se você não tomar os seus medicamentos, se você não seguir as recomendações, você pode ter sintomas mesmo em repouso. Ortopneia noturna. Essa ortopneia é muito importante você entender o que é ortopneia. Se você tiver um paciente em casa com suspeita de doença do coração, ele estiver sentindo falta de ar deitado, isso significa uma ortopneia, uma insuficiência cardíaca. Eu conheço um paciente no meu dia a dia que já ficou a noite toda em pé, morrendo de sono, mas não consegue deitar, porque é só deitar começar a sentir falta de ar, que é chamado ortopneia. Ele fica sufocado, ele fica com falta de ar, tem que suspender a cabeceira da cama, suspender o leito em posição de Foley, que é o aumento do leito, a cabeceira do leito, para que esse paciente se sinta confortável. Todos os pacientes com infarto, com problemas cardíacos, falta de ar, essas coisas, sempre tem que manter o leito elevado, a cabeceira do leito elevado, que é a posição de Foley. Para facilitar, você coloca oxigênio e ergue a cabeceira desse leito. Tosse, palidez, cianose de extremidade, que é os membros roxos com a falta de oxigênio, oligúria, que é pouca urina, nictúria, urinar com frequência, sinais de edema pulmonar, dispneia intensa, que é a falta de ar, tosse, escarro, róseo, espumoso, cianose, sensação de morte. A pessoa está sentindo que vai morrer. A insuficiência cardíaca direita inicia-se geralmente com edema de membros inferiores que aumenta no final do dia e diminui com repouso. Cianose de extremidade, distensão abdominal devido à hepatomegalia, que é o crescimento do fígado. Então, essa doença ela prejudica vários outros órgãos, como o fígado. É uma doença que temos que ser dependente de remédio para o resto da vida. É uma sequela que você adquire e não tem como você se livrar dela, não tem como. É uma doença que não tem cura e você só tem que manter medicamento para o resto da vida. O diagnóstico é através de sinais e sintomas e exame físico, por isso que o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o profissional de enfermagem, ele tem que entender do exame físico, definir o que é normal do patológico, tem que fazer anamnese, tem que saber o que é uma angina, o que é uma dor no peito, o que é sugestivo de infarto. É preciso fazer o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um dos exames de porta de entrada. Eu disse que a porta de entrada porque é o primeiro exame. Se um paciente chega com a dor no peito em um hospital, você tem que ver logo, ter um olhar clínico para saber se esse paciente está infartando, se está com insuficiência cardíaca, e você logo pode pedir o eletrocardiograma, que é o que vai detectar a alteração nesse traçado aqui, olha, nesse traçado aqui você vai detectar, depois nós vamos falar um pouco sobre o eletrocardiograma, e aí através do eletrocardiograma que você vai passar para outros exames, o eco, o Doppler e assim por diante. Mas o primeiro de entrada é o eletrocardiograma, que é um exame simples que é feito na unidade mesmo. Raio-x de tórax, através do raio-x de tórax, você vai saber se o coração ele já está dilatado, se ele está grande, você percebe. Tem insuficiência cardíaca no coração, você vê um coração enorme pelo raio-x. Pressão venosa também, olha, nós temos aqui a jugular. A pessoa que tem insuficiência cardíaca, você pode erguer a cabeça do lado aqui, lateralizar do paciente,
e você vai ver que tem uma veia aqui chamada jugular, que ela vai pulsar aqui, ela vai crescer aqui na região aqui da cervical, aqui do lado. Exame de sangue, dosagem de sódio e o tratamento. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento, que é através do protocolo. O objetivo do tratamento é melhorar a força e eficiência de contração do miocárdio e eliminar o excesso de líquido do organismo. Então, uma recomendação que é feita nas pessoas que têm insuficiência cardíaca é que é orientada, é uma das doenças que é interessante, que você não pode tomar muito líquido. As literatura, a ciência diz que você não pode tomar muito líquido, porque o líquido, o sangue é plasma, e o plasma é líquido. E quanto mais tem líquido, mais o coração ele se esforça mais para bombear. Então, a recomendação é que é uma doença que a gente sabe que não tem cura, né? A insuficiência cardíaca. Mas tem tratamento, né? Repouso para diminuir o trabalho do coração, dieta leve com pouco resíduo hipossódico, pouco sal, né? E é recomendado diminuir o máximo mesmo de sal. E aqui vem com os medicamentos digitais para aumentar a força de contração do músculo cardíaco, dentre os diuréticos para auxiliar na eliminação do excesso de líquido e a oxigenoterapia para aliviar a dispneia. Tem o paciente com insuficiência cardíaca, quando ele chega no hospital com falta de ar, a recomendação logo é que use o oxigênio. 3 a 5 litros e aumentando, conforme a dificuldade do paciente respirar. Então, tem mais medicamentos, como a losartana. Aqui os medicamentos, dose adequada de furosemida, é um medicamento muito utilizado, tanto na pressão arterial como na insuficiência cardíaca, ou seja, é um protocolo. Dose adequada de vasodilatadores, beta-bloqueadores, e a gente vê aqui o Carvedilol. O Carvedilol é um medicamento muito conhecido para quem tem infarto, para quem tem problemas cardíacos. A maioria usa o Carvedilol e esses outros complementos também, né? Metoprolol, Bisoprolol, são uns medicamentos muito utilizados. Ou seja, quando um paciente chega na unidade na unidade de saúde, a equipe de enfermagem tem que logo ter um olhar clínico. O que é um olhar clínico? É saber se esse paciente, se ele é um paciente obeso, se ele é um paciente sedentário, se ele é um paciente que fuma, se ele é um paciente que, principalmente se for obeso, e chegar com uma dor no peito, a ciência diz, os estudiosos diz que dor acima do abdômen, dor acima do umbigo, considere um infarto, mesmo que não seja, mas se chegar no hospital uma pessoa com dor acima do umbigo, sempre faça um protocolo de IAM, porque pelo menos você está se respaldando. Peça um eletrocardiograma que você vai estar respaldado. Então, beta-bloqueadores, que é o Carvedilol, a espirulactona, 25 mg, que é o poupador de potássio, digoxina, os IECAs, que é os inibidores da enzima angiotensina. Isso daqui é sempre usado no infarto. Bloqueadores dos receptores da angiotensina, que é o BRAS, que é a losartana. Losartana e a valsartana é muito utilizado para as pessoas que têm problemas cardíacos. O vasodilatador, que é a hidralazina. A hidralazina você usa no paciente crítico. E é a digoxina. Então, a insuficiência cardíaca sempre tem um protocolo. Quando você vê nas literaturas, vai ter um protocolo conhecido como MONAB. MONAB, o que é MONAB? M de morfina, O de oxigênio, N de nitroglicerina, A de AS e B de beta-bloqueadores.
é um protocolo muito utilizado no IAM, no infarto agudo do miocárdio, que é a sigla MONAB. Aqui nós temos mais alguns medicamentos. As complicações agora, embolia pulmonar, quando o sangue se acumula, vira um trombo, do trombo vira um êmbolo e trombose de veias de membros inferiores. Edema pulmonar, como já foi falado, e agora uma parte muito principal aqui, muito importante, que é os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem que o enfermeiro, o técnico, a equipe multiprofissional, não trata só de um enfermeiro, do técnico, do médico, não. É uma equipe multiprofissional, é o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o radiologista, é uma equipe multiprofissional na clínica médica para, para o bem-estar físico, psíquico e social deste paciente. Então, controlar o peso diariamente, controlar líquidos ingeridos e eliminados, você tem que fazer um balanço hídrico desse paciente, proporcionar repouso, conforto e higiene. O paciente da clínica médica ele tem que estar confortável, ele tem que ter higiene, orientar quanto à importância da dieta, porque geralmente esses pacientes, quando ele tem esse problema que ele é acostumado a comer o salzinho dele, ele vai ter um pouco de resistência para diminuir o sal. Então, tem que orientar o mesmo, verificar os sinais vitais frequentemente. Isso daqui é muito essencial, por quê? Porque esse paciente ele vai ter que ser controlado os batimentos cardíacos e a pressão arterial. É muito importante, por quê? Porque esse paciente vai ser um paciente multifarmácia. O que é multifarmácia? Ele está tomando uma série de medicamentos. Essa série de medicamentos é todas para controlar a pressão, a maioria dos para controlar a pressão desse paciente. Então, também tem que ficar atento, porque a pressão desse paciente pode cair, ou então pode subir, e ele voltar a ter uma recaída. Então, tem que aferir os sinais vitais desse paciente de 6 em 6 horas ou conforme indicação médica. Manter a cama em posição de Foley, foi o que eu falei, para facilitar a respiração. Posição de Foley, a cabeceira elevada, vai facilitar a respiração. Todo paciente cardíaco com insuficiência respiratória tem que manter o leito, a cabeceira do leito elevado. Observar o funcionamento intestinal, saber se a pessoa está conseguindo se alimentar, o tipo de alimentação deste paciente, um paciente crítico. Administrar medicamentos conforme prescrição médica, tendo cuidados especiais na administração de digitário, verificar o pulso antes de administrar, caso esteja inferior a 60, que o digitálico ele é o que controla os batimentos cardíacos desse paciente. Então, são medicamentos que nós temos que ficar atentos, observar efeitos tóxicos como dos digitálicos, anorexia, náuseas, vômito, que é uma alteração que ele provoca. E estimular a ingestão de alimentos ricos em potássios, dentre outros. Então, a gente falou aqui sobre a insuficiência cardíaca, tem mais aqui alguns cuidados. Bom, os cuidados na administração de digitálicos, nós já falamos, realizar cuidados com a administração, e aqui a gente encerrou essa aula nós falamos um pouco aqui sobre a introdução de clínica médica, a gente vai falar um pouco adiante ainda com você, e falamos um pouco sobre a anatomia, a fisiologia do coração, um pouco do funcionamento, falamos um pouco sobre insuficiência cardíaca, já entramos numa patologia, que afeta muitas pessoas. Então, depois nós vamos passar o outro vídeo, dar sequência à nossa aula com outros vídeos, ok? Até o próximo vídeo e vamos aqui
encerrar a gravação.